Olá, queridos alunos, dando início aos nossos estudos dessa semana. Hoje nós conversaremos sobre o capítulo 4 do princípio vital. E sempre para instigá-los, que é importante para que vocês possam pensar, eu faço o seguinte questionamento que ao longo de nossas aulas vamos tentar responder. A morte orgânica extermina o princípio vital? Nós veremos no transcorrer da aula a resposta para esse questionamento. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acionar o sino para receber novas notificações e também, se estiverem gostando do nosso vídeo, para dar um like para a gente. Lembrando que sempre, às quintas-feiras, estamos lançando um novo assunto, sempre abordando temas do Livro dos Espíritos. Seguindo a ordem que está contida no livro. Antes de entrarmos no assunto princípio vital, vamos abordar algumas definições dadas pela ciência e ver o que o Livro dos Espíritos nos fala a respeito. Vamos falar um pouquinho sobre os seres orgânicos e inorgânicos. Para a biologia, substâncias orgânicas são substâncias que possuem o carbono como elemento principal, e as substâncias inorgânicas, a água e sais minerais. Já a química faz uma separação de química orgânica e inorgânica a partir de uma sugestão do sueco Torben Olaf Bergman, que definiu seu objeto de estudo como um ramo da química que se dedicaria a estudar os compostos que fossem extraídos dos organismos vivos. Então ele separou em química orgânica, compreendida como a parte do campo do conhecimento responsável por estudar todos aqueles compostos que têm em sua base a estrutura de átomos de carbono, além de outros átomos que designam um organismo vivo, como oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, entre outros. E para a química inorgânica, que é a que estuda cerca de 95% das substâncias em todo o planeta, entende-se por substância inorgânica toda aquela que não possui o átomo de carbono organizado em cadeia em sua formação. Essas são definições da ciência. Agora, o que a doutrina espírita entende a respeito de seres orgânicos e inorgânicos? Então, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. E os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Então, a doutrina espírita, ela separa em seres orgânicos aqueles que têm vitalidade. E os inorgânicos, os minerais, a água, o ar, então, que são simplesmente agregações da matéria. Só que independente de ser orgânico ou inorgânico, uma mesma força une os elementos da matéria nesses corpos. E essa força é a lei da atração. Essa lei da atração atua nos átomos que compõem determinada substância. Então, ela é a mesma, tanto para os seres orgânicos como para os seres inorgânicos. Então, da mesma forma, a matéria que compõe os corpos orgânicos e inorgânicos é sempre a mesma, porém, nos corpos orgânicos está animalizada. Ou seja, não existe uma matéria diferente para os corpos orgânicos e para os corpos inorgânicos. Na realidade, o que ele está querendo dizer é que o que é? A matéria ela tem a sua origem no fluido cósmico universal. Dele se derivam todas essas modificações, aglomerações, combinações, que dão origem a toda essa matéria que nós conhecemos, a matéria do mundo espiritual e a matéria do mundo físico, que é a matéria que a gente consegue perceber. Só que elas são formadas por átomos, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então a matéria é a mesma, não tem diferença de um para o outro. O que distingue um ser orgânico de um ser inorgânico é que os seres orgânicos estão animalizados. Oi? Animalizados. E aí você nota também, como já falamos anteriormente, que não é só o homem e os animais, são as plantas também. E a causa dessa animalização da matéria é a sua união com o princípio vital. Mais uma interrogação. Que princípio vital é esse? O princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane. Princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até os homens. Então, todos os seres que têm vitalidade, eles são dotados desse princípio vital
que é o princípio da vida material e orgânica. O princípio vital, modificado segundo as espécies, é um só para todos os seres orgânicos. É ele que lhes dá movimento e atividade e os distingue da matéria inerte. Então, como falamos anteriormente, a matéria é feita de átomos. Os átomos são os mesmos, só aglomeram-se e combinam-se de formas diferentes, formando substâncias diferentes. Porém, aqueles que têm vitalidade são aqueles que têm o princípio vital. Então, a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. O princípio vital, para mostrar o seu efeito, ele tem que estar agregado à matéria, a um ser orgânico. Sozinho, ele não é a vida. Porém, só consegue observar o seu efeito quando ele está agregado à matéria. Será que a gente já conseguiu responder a pergunta que fizemos no início? Por essa informação na questão 63 a 66, onde nos foi perguntado: a morte orgânica extermina o princípio vital? Vamos andar mais um pouquinho. Então a Gênese ela fala que a química que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta. Prova evidente de que há nesses últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Então, mostrando aí que, apesar de a gente conseguir fazer, muitas vezes, uma reação inversa, a química ela não consegue devolver a vida a um corpo que morreu. Seja ele uma planta, seja ele um animal, seja ele um ser humano. Não tem como voltar isso. Apesar dela conseguir explicar uma série de reações, mas existe algo nesses corpos orgânicos, enquanto estão vivos, que diferenciam dos demais. Com essa informação, destrói-se uma série de equívocos dizendo que você pode ressurgir após a morte, o corpo físico. Então, note que a doutrina espírita mostra a impossibilidade e Deus não quebraria suas leis para agradar quem quer que seja. Então, ele vai te mostrar que a impossibilidade de trazer à vida aquele corpo que já morreu, que já pereceu. Justamente por quê? Porque esse princípio vital, que era o que o animava, deixou de estar ligado a essa matéria, deixou de animalizá-la. Logo, se deixa de animalizá-la, não há como retornar esse princípio vital de algo que se perdeu. Então a gente consegue manipular os compostos que a gente conhece, consegue fazer reações dele, mas não consegue devolver a vida porque esse agente, esse princípio vital, é algo que nos escapa também aos sentidos. Então nós não conseguimos mensurar quanto tem no nosso corpo, o cientista não consegue nem dimensionar onde eles estão no nosso corpo. Porém, enquanto existe vida, existe o princípio vital. Então, de onde vem esse princípio vital? Já que falamos que a gente consegue manipular os compostos orgânicos e inorgânicos, formar novos compostos, mas a gente não consegue extrair esse princípio vital para devolver a vida a um corpo que já morreu. Vamos ver? O princípio vital existente em todos os corpos vivos da natureza tem sua fonte no fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. Ele também é uma derivação do fluido cósmico universal e, como já falamos, ele é sutil e nos escapa aos sentidos. E por isso nós não conseguimos, aliás, seria até pretensão nossa, querer fazer as vezes do nosso Criador e manipular esse fluido vital para devolver a vida. Aí falamos que o que difere um ser orgânico de um ser inorgânico é a vitalidade. Os seres orgânicos possuem esse princípio vital que lhes dá vitalidade. À luz da doutrina. À luz da doutrina. E Kardec perguntou aos espíritos: a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos? Primeiro vamos saber o que é vitalidade, né? O que a gente entende por vitalidade. Segundo as definições dos dicionários, características do que tem vida, energia, vigor. Um exemplo, a atriz volta aos palcos esbanjando vitalidade. Uma outra definição é energia e força física, esse vigor. A vitalidade econômica do Brasil tem surpreendido. Um outro exemplo. E para a biologia, que acho que é o que mais nos interessa nesse ponto, é a reunião das forças vitais de um organismo. Apesar das diversas definições de vitalidade, vamos nos agarrar aqui à definição da biologia.
Respondendo se a vitalidade é um atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos, os espíritos esclareceram que ela não se desenvolve senão com o corpo. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é a vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida, ou seja, a união dos dois é necessária para produzir o efeito que é a vida. Então Kardec continuou, poder-se-á dizer que a vitalidade se acha em estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso, mostrando que a vitalidade, ou o princípio vital, o termo que a gente queira usar, ele está em estado latente. Quando unido à matéria, quando unido a um ser orgânico, ele produz a vida. E aí nós vemos o efeito dele. Será que já pode se responder a pergunta? Falta mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho a gente já começa, já está caminhando para isso. Então falamos sobre vida, vamos falar agora um pouquinho sobre morte também. Afinal de contas, falamos que o que dá a vida é o princípio vital. Então, a morte seria orgânica, né? A morte orgânica. Qual seria a causa da morte dos seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. E poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Kardec buscando uma comparação de algo que é trivial, uma máquina, para a gente poder entender o que se passa num organismo. E os espíritos dizem que sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Nós somos dotados desse fluido vital para que o nosso corpo funcione. Nós somos uma máquina perfeita. Nosso corpo humano ele é perfeito. Cada órgão tem a sua função. Mas quando ela está imperfeita? Quando a gente adoece, por exemplo. E quando o nosso corpo está enfermo, é como se fosse uma máquina desregulada. E aí, esse fluido vital, ele acaba sendo consumido mais ou até mesmo se tornando insuficiente para manter aquele corpo em atividade, com a sua vitalidade. Os órgãos se impregnam do fluido vital que dá atividade às partes do nosso organismo. Os órgãos reagem uns sobre os outros em um conjunto harmônico. Destruída por qualquer causa que seja esta harmonia, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Quando nós ficamos doentes, a gente acaba consumindo mais ou desperdiçando esse fluido vital. E aí nós já não temos mais a energia, a vitalidade suficiente para manter aquele corpo em funcionamento. E como ele bem acentua, é o esgotamento dos órgãos. Então, não é esgotamento do fluido vital, não. É o esgotamento dos órgãos. Então, na medida que esses órgãos vão se debilitando, vão entrando em colapso, eles vão morrendo. Mas o fluido vital não recupera essa destruição. Então, acho que agora, respondendo a pergunta inicialmente feita por completo, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Bom, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Ou seja, quando o nosso corpo morre, os átomos que o compõem vão se desagregar, vão reagir, vão se combinar novamente, dando origem a novos compostos. A nossa matéria ela vai se decompor. Mas o princípio vital, como ele falou anteriormente, é o esgotamento dos órgãos que causa a morte, não a falta do princípio vital. Se não faltou o princípio vital, para onde que ele foi então? E os espíritos esclarecem que o princípio vital volta à massa de onde saiu. Ou seja, ele não é desperdiçado, ele não é decomposto, ele não é transformado. Ele simplesmente volta à massa de onde ele saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida, o restituindo a essa fonte. E aí trazendo uma citação do pai da química, Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, se referindo à matéria dos nossos corpos. O princípio vital ele já é diferente, ele volta à massa da onde saiu. Então podemos dizer, fazendo uma analogia grosseira, que o princípio vital é como se fosse uma bateria em nós, uma pilha, armazenando energia suficiente para o decurso de nossa vida. Nós chegamos aqui com prazo de validade, vamos colocar assim. Os corpos orgânicos são assim uma espécie de pilhas ou aparelhos elétricos, nas quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. Então a atividade do princípio vital é alimentada durante a vida pela ação do funcionamento dos órgãos.
Cessada aquela ação por motivo da morte, o princípio vital se extingue, mas o efeito produzido por esse princípio sobre o estado molecular do corpo subsiste mesmo depois dele extinto. Então o que ele está mostrando aqui é que, isso é a Gênese, está falando pra gente, que nós guardamos uma certa quantidade de fluido durante a nossa vida. Essa quantidade de fluido nós vamos consumindo enquanto estamos vivendo e nós vamos sendo alimentados por quê? Pela nossa respiração, pela nossa alimentação, e a gente vai sempre mantendo aquela quantidade de fluidos equilibrada. Consumo versus ganho de energia. Quando a gente tem uma doença, o nosso consumo de fluido ele acaba se tornando maior e desequilibrando esta balança, consumo e ganho. Muitas das vezes a debilidade que a gente sente é justamente por isso. E algumas vezes a simples reposição resolve o problema. Estamos falando do quê? Dos passes. Muitas vezes nós vamos numa casa espírita, tomamos um passe e saímos de lá renovados. Ou seja, aquela diferença que tínhamos de fluido acaba sendo reposta pela doação desse fluido vital. E às vezes a doença se torna tão intensa que vai causando esgotamento dos órgãos a ponto deles não conseguirem mais se reabilitar. E aí sim acaba gerando a morte. Então a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Estou mostrando que nós somos diferentes e a quantidade para cada um é diferente. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. E normalmente essas pessoas que se acham tão impregnadas, elas têm a necessidade de fazer essa doação de fluido. E como é que ela é feita essa doação? Através dos trabalhos mediúnicos. Ou seja, elas se colocam à disposição da espiritualidade para doar esse fluido que ela tem em abundância. A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. Já falei da alimentação, da respiração e até do próprio passe. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, que é o passe. Aquele que o tiver em maior proporção pode dá-lo a um que o tenha em menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Só para elucidar, essa está na questão 70 e nota de Kardec que explica sobre essa questão. E aí trazendo um esclarecimento, porque muita gente acha que o coração é o único órgão importante do nosso organismo. E na realidade os espíritos esclarecem que nós temos tantos órgãos que tem que estar funcionando bonitinho, como uma máquina. Tem que estar tudo ali ajustadinho, tudo funcionando em plena harmonia. Porque senão o nosso organismo acaba morrendo. E o coração, ele é muito importante sim, porém ele não é o único importante. Kardec perguntou aos espíritos por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos. E os espíritos esclareceram que o coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então devemos ter cuidado com o coração? Sim, porém devemos ter cuidado também com outros órgãos que são essenciais ao funcionamento do nosso corpo e da manutenção da nossa vida. Como é que a gente tem cuidado com esse corpo? Através da nossa alimentação, através de hábitos saudáveis, através de eliminar o estresse. Então nós temos vários mecanismos que a gente pode se utilizar para que a gente tenha uma vida saudável e mantenha todos os órgãos do nosso organismo em pleno funcionamento. Como vimos, a morte orgânica não extermina o princípio vital, que essa era a nossa questão. O princípio vital volta, vamos dizer assim, para o todo que deu origem. E a morte orgânica pega os elementos que compõem essa vida orgânica, desassocia-os para formar outras composições. Mas o princípio vital, não. Ele retorna à sua origem. Então falamos sobre a vida, falamos sobre a morte. Na próxima aula vamos falar sobre instinto e inteligência, que é um outro assunto bastante importante para que a gente possa compreender o funcionamento de nós como um todo. Não só o nosso corpo físico, mas também o nosso pensamento, como também se dá. Esperamos que vocês tenham gostado e que a gente possa ter elucidado algumas dúvidas. Nunca deixando de lerem o Livro dos Espíritos, para trazer apoio, subsídio a tudo isso que estamos falando, até para que vocês possam certificar-se de onde estamos tirando essa informação. Não estamos inventando a roda.
Já existiu um criador disso tudo, que foi nosso querido Kardec, que codificou todas as informações do mundo espiritual. Então, leiam o livro dos Espíritos, né, com mais frequência, principalmente agora que a gente está apresentando essa nova roupagem, para que vocês possam entender de onde se está tirando essas informações. E havendo dúvidas, pode escrever para a gente através do canal YouTube, nos comentários, que nós teremos o maior prazer em tentar responder as dúvidas de vocês. Com certeza. Lembrando sempre que todas as quintas-feiras nós publicamos no canal YouTube uma nova aula, uma nova informação. Na sequência de estudos do Livro dos Espíritos. Sempre na sequência do Livro dos Espíritos. Nos vemos na próxima semana, se Deus quiser.